Hoje vamos falar da Nicola Yoon. Olá a todos! Hoje eu decidi vir partilhar convosco uma autora muito especial, pelo menos para mim. Para mim, ela é daquelas autoras que qualquer coisa que ela lance eu quero comprar e quero ler, porque é uma autora que me surpreende todas as vezes. E é a Nicola Yoon. A Nicola Yoon nasceu na Jamaica, mas cresceu em Brooklyn, é casada, tem uma filha e é uma autora que cada vez que publica um livro nos surpreende e nos leva num sentido completamente oposto àquilo que nós estaríamos a imaginar. O primeiro livro que ela lançou foi Tudo e Nós. Eu tenho este livro com esta capa que eu acho lindíssima, acho mais bonita ainda que a inglesa. Atualmente este livro já se encontra com a capa do filme, porque sim, ele foi adaptado. Tudo e Nós é a história de Maddie, ou Madeleine. E ela é uma rapariga um bocadinho diferente do normal. Porquê? Ela tem uma doença muito rara, então ela não sai de casa. Ela vive em casa com a mãe e com a sua enfermeira. Todos os dias, altamente vigiada, a sua temperatura a ser medida o tempo todo, não pode sair, não pode apanhar qualquer tipo de vírus ou de bactéria. Ela vive de facto muito isolada, de volta dos livros, é uma pessoa que adora ler, obviamente, também tem um pouco mais que fazer, e vive ali no seu mundo completamente fechada, até que um dia, para a casa ao lado, muda-se uma nova família com um rapaz todo vestido de preto chamado Ollie, e desde que eles trocam olhares pela janela que o mundo dela deixa de ser o mesmo. Esta é uma história jovem adulto, bastante previsível, bastante clichê, mas que traz uma doçura e uma esperança, quase uma alegria de ser jovem novamente. Esta autora consegue-nos ter capítulos muito curtos, que são alternados com desenhos, alternados com esquemas, alternados com reflexões até, capítulos que se calhar são apenas uma frase de uma personagem a pensar. Temos texto das SMS ou das mensagens a serem trocadas. É uma leitura super rápida, super fluida. Esta escrita da autora é incrível, é tão fácil de acompanhar e damos por nós sempre a querer só mais um capítulo, só mais um capítulo, só mais um capítulo. É uma história daquelas de nos aquecer o coração, de nos deixar felizes. Mais uma vez, é previsível. Eu acho que todos nós já estávamos a ver no início como é que ia acabar, pelo menos eu estava e as pessoas com quem falei também partilham da mesma opinião, mas acho que não podemos evitar sorrir, não podemos evitar sentir-nos outra vez novos e jovens e apaixonados e ver algo tão proibido que é o sair de casa, ou estar com outra pessoa, ou estar com um rapaz, aqui numa dimensão um bocadinho diferente. É uma história de facto muito gira. Eu confesso que ainda não vi o filme, mas tenho que corrigir esse erro. Dizem que o filme também não está nada de extraordinário, dizem que está um bocadinho parado. Isso depende também muito do diretor e das técnicas, mas o livro vale sem dúvida a pena ler. Tem montes de referências a outros livros, porque ela passa a vida a ler, especialmente ao Príncipezinho, e toda a história, a forma como ela se desenrola, a forma como a história é contada é belíssima e vale muito a pena. Eu sei que na altura em que li dei 5 estrelas sem hesitar. Hoje em dia não sei se seriam, se calhar, mais 4 estrelas e meia, mas acho que é uma história, de qualquer das formas, que vale muito a pena conhecer. O segundo livro da autora volta a ser surpreendente e é O Sol Também é uma Estrela. Este livro surge de uma forma um bocadinho diferente do primeiro. Enquanto o primeiro é fofo, é previsível e é assim uma coisa de nos deixar com o coração quentinho, este mantém o mesmo ritmo de capítulos, mas traz uma narrativa completamente diferente. E nós aqui temos duas personagens diferentes a contar a história. Temos a Natasha e, por outro lado, temos o Daniel. E eles são duas pessoas muito diferentes. A Natasha é aquela pessoa muito realista. Ela não acredita no destino, ela não acredita em sonhos, ela não acredita em amor à primeira vista, ela não acredita em nada dessas coisas. Ela é uma pessoa com os pés muito assentes na terra. Especialmente agora que ela está a 12 horas da família dela ser deportada para a Jamaica. Ela está a viver um conflito tremendo com tudo isto, sabe que tem 12 horas para estar ali e que depois será deportada. E este livro passa-se nesse curto espaço de tempo. Por outro lado, temos o Daniel, que é um bom rapaz, sempre tentou ser um bom filho, mas que acredita no destino e em sonhos, e quando conhece a Natasha, há aqui um clique. Eu lembro-me uma altura de ver uma booktuber a dizer que parecia que a Nicola Yoon tinha aceitado um desafio de provar que era possível fazer
um amor à primeira vista, um amor assim, daqueles que a gente vê nos filmes em que as personagens não se conhecem, conhecem-se num dia e já estão pretendamente apaixonadas. Parece quase que ela aceitou o desafio de provar que é possível contar uma história dessas e parecer real. Esta história de facto parece muito real. Nós conseguimos perceber a evolução dos personagens, conseguimos perceber como é que eles começam a conhecer-se um ao outro, como é que se desenvolve a relação. E passa-se num espaço tão curto de tempo, que é incrível. E além de termos os capítulos curtos, que já estamos habituados da outra leitura, temos uma identificação sempre para quem está a narrar, portanto, a Natasha, temos o Daniel, mas não são os únicos a narrar esta história, porque por outro lado temos, portanto, aqui está o Daniel, e por outro lado temos a narrar a história, o quê? Coisas assim muito simples como o amor, coisas como multiverso. Conseguimos ter aqui uma espécie de reflexões e temos montes de outras personagens a narrar a sua história, porque esta história é tal e qual um fio que se cruza. Nós temos tantas histórias aqui a cruzarem-se, porque a nossa história, o nosso sair de casa não trabalha só connosco, trabalha com a pessoa que passou por nós na rua, fala muito com aquilo que nós fomos fazer. Se fomos a um balcão, quem nos atendeu do outro lado, como é que essa pessoa estava, o que é que nós respondemos, como é que isso influenciou a vida dela. E a autora consegue, de uma forma muito simples, contar todas as histórias de todas as personagens que se vão cruzando, mesmo aquelas que nós não sequer nos apercebemos que estão ali, e que, de alguma forma, têm influência em como o universo está desenhado e com o caminho para onde os personagens vão. E isso é, sem dúvida, maravilhoso e é uma obra incrível. O final, deixa-me até ao final ali, o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer, será que eles vão conseguir ficar juntos de alguma forma, embora a gente saiba que ela está prestes a ser deportada. É uma história belíssima e para mim teve o final perfeito e foi, em muitos sentidos, muito surpreendente. Não é uma história tão fofa, nem tão doce como a primeira, nem de perto nem de longe. As personagens também são um bocadinho mais crescidas, mas é uma história com uma mensagem muito bonita de qualquer das formas e também tem filme e também podem encontrar este com a capa do filme por aí à venda. Mas pessoal, eu decidi trazer-vos esta lista a falar desta autora em honra quase deste livro que eu li recentemente, que é Quando Danças com o Coração. Este é o lançamento mais recente da autora e mais uma vez foi extremamente surpreendente. Foi um livro que me surpreendeu a um nível que eu precisei de quase deixar uma semana o livro aí parado para conseguir, de certa forma, vir aqui falar com vocês sobre ele. Este livro conta a história de Ivy e a Ivy está a passar por um muito mau bocado. Ela sempre adorou ler romances, sempre foi uma rapariga adolescente com a sua vida normal, mas os pais acabaram de se separar. Mais do que isso, ela descobriu que o pai andava a trair a mãe. Então tudo aquilo que ela acreditava sobre o amor foi por água abaixo e ela está no processo de se desfazer de todos os seus romances, de todos os seus livros, mesmo os preferidos dela, as histórias que ela mais gostava, ela está-se a desfazer disso tudo porque o choque foi muito grande e ela não se sente que alguma vez possa voltar a acreditar no amor. E um dia, quando ela vai doar esses livros, acontece-lhe uma coisa muito estranha. Ela cruza-se com uma senhora que lhe diz que naquele sítio ela pode doar os livros que quiserem, mas tem que deixar os livros e levar um livro. É essa a troca, a prática ali naquela biblioteca. E o único livro que lá está que ela pode levar é um livro chamado precisamente Quando Danças com o Coração, que são instruções de dança, um livro. Ensinar a dançar a salsa, a bachata, essas coisas todas. Ela, obviamente, não quer levar nada daquilo, mas lá está obrigada e leva o livro. E acontece-lhe uma coisa muito estranha. Quando ela chega à casa e vê a irmã com o namorado, ela, num momento, está a olhar para eles e, no momento a seguir, está a ver como é que eles começaram a namorar, como é que eles estão neste momento e como é que eles vão acabar o namoro. Ela fica imediatamente chocada e pensa, não, eu já estou a ver coisas, estou mas é tolinha. Mas quando tudo acontece exatamente como ela previu, ela fica em choque. E a pouco ela começa-se a perceber que ganhou, de repente, um dom de conseguir ver, quando vê um casal a beijar-se, ela consegue ver quando é que eles começaram o relacionamento, como é que o relacionamento se vai desenvolver e como é que vai terminar. E rapidamente ela se apercebe de centenas e centenas de pessoas à volta dela em que todos os relacionamentos acabam e não vê um único que vá até ao fim. Ela está muito angustiada, não sabe o que é que há de fazer e então um amigo a quem ela confidencia este dom, diz-lhe, olha, se calhar
o livro de Quando Danças com o Coração, se calhar tem alguma pista, se calhar tu podes ir procurar o dono desse livro e se calhar consegues resolver este problema e deixar de ter essa visão. Ela procura e vai ter um estúdio de dança e lá, quando chega, é convidada a participar em algumas aulas e pouco tempo depois convidam-na para fazer parte de um concurso de amadores de dança para promover o estúdio. Ela, como acha que o poder é um desafio para ela sair da zona de conforto, ela acaba por aceitar, apesar de não perceber nada de dança, então começa a ter aulas de dança com um rapaz que é o neto dos proprietários, que é este rapaz aqui. Por acaso as ilustrações estão belíssimas e estão muito, muito adequadas. Ele é de facto muito alto, tem rastas, costuma usá-las assim no topo da cabeça. Eu não sei se conseguem perceber, mas tem as pontas das rastas também azuis. Esta ilustração está mesmo muito, muito perfeita, muito adequada e começam a ter aulas de dança. Isto é o resumo do livro, mas é muito mau ser só isto que eu vos consigo dizer, porque o livro é tão mais que isso. Em primeiro lugar, continuamos a ter na mesma uns capítulos curtos e alternados, a dizer-nos, às vezes, só reflexões, outras vezes constatar factos, às vezes tópicos que ela está a pensar, com um ritmo muito, muito grande de leitura. Em segundo lugar, deixem-me dizer-vos que o título original deste livro é Instructions for Dancing, em português seria Instruções para Dançar, o que faria sentido ser de facto o título, porque é esse o título do livro que ela encontra e que a leva ao estúdio de dança e que a leva a conhecer aqui o rapaz. Este livro é todo sobre o amor, mas não de uma forma que vocês poderiam imaginar e não da forma que eu imaginava. Eu achava que isto ia ser uma leitura super leve, daquelas de acabar com um sorriso, e posso-vos dizer que eu acabei o livro com o coração em 1000 pedacinhos. O livro leva-nos numa jornada um bocadinho dolorosa quase. O livro é mesmo sobre o amor, mas o amor como um sentimento que vale a pena ser vivido ou não. Este livro deixa-nos com questões como: se eu estou a viver um amor, mesmo sabendo que ele vai acabar, vale a pena viver esse amor? Esse período em que eu estou apaixonado, vale a pena? Vale a pena por todo o sofrimento que eu vou passar a seguir? O facto de viver esse amor faz com que ele seja de facto verdadeiro nesse momento, mesmo que depois acabe? Será que vale a pena essa experiência? Vale a pena apaixonar? Vale a pena viver esse amor, mesmo sabendo que outra pessoa me vá trair, que vá morrer, que vá desaparecer, que me vá deixar, que eu vou deixar de gostar dele? Será que no momento em que vivemos esse amor é real? Ou é algo que simplesmente vai passar com o tempo? Este livro traz questões tão profundas e tão belas. Eu lembro-me quando este livro saiu que eu ouvi falar muito pouco dele e fiquei um bocadinho, mas será que o livro é mau? Mas ele tinha boas avaliações. Eu sabia que eu queria ler e comprei-o um bocadinho às cegas por causa desta autora e de facto eu percebo porque é que ninguém fala dele, porque não é fácil falar de tudo o que este livro explora. Eu lembro-me que eu acabei de ler o livro, acabei o capítulo e fui para a página seguinte para continuar e a página seguinte era agradecimentos e eu não pode acabar aqui. E ao mesmo tempo eu sinto que o final é perfeito, está no sítio certo, mas envolveu-me de tal forma que eu queria um bocado chorar pelas personagens e pelo seu sofrimento e ao mesmo tempo não conseguia, porque fiquei a refletir e fiquei a maturar e a pensar em tudo aquilo que este livro me trouxe. E acho que foi por isso que eu precisei deste distanciamento para conseguir vir aqui falar convosco. É um livro, de facto, para vos deixar com muitas questões e, ao mesmo tempo, consegue ter uma escrita super leve, super fácil. Tem momentos para rir, tem momentos para nos apaixonarmos com as personagens que estão aqui a viver as histórias de amor. Tem momentos para ficarmos também apreensivos, sabendo, com a visão dela, que os relacionamentos vão terminar na sua maioria, não é? Ou quase todos. É muito interessante pôr-nos nesse ponto de vista, a pensar o que é que vai acabar e se vale a pena o processo de o viver. Quero só referir que nos agradecimentos a autora fala de uma coisa muito, eu não quero dizer interessante, quero dizer que explica de certa forma a escolha desta obra e eu queria-vos só ler esse bocadinho. Em que a autora diz: escrevi este livro durante um dos momentos mais difíceis da minha vida. A minha mãe estava muito doente. Estivemos mais de 1 ano e meio sem ter a certeza se ela conseguiria sobreviver. O meu sogro foi informado de que tinha uma doença terminal. Morreu 1 ano depois. Se já alguma vez cuidaram de um ente querido muito doente ou choraram por um, sabem como é.
Percebemos que a doença e a morte refazem o mundo, ou, pelo menos, que nos apresentam um mundo de sombras, feito de infindáveis visitas ao médico e telefonemas às 3 da manhã, seguidos de idas solitárias ao hospital às 3h05. Sabem o que é abraçar alguém e fazer promessas que não sabemos se poderemos cumprir. E promessas que sabemos perfeitamente que não poderemos cumprir. Ao longo deste processo, desta reconstrução do meu mundo, escrevi. Escrever sempre me salvou e pensei que salvaria novamente. A maior parte do que escrevi durante este tempo não prestava. Em particular, escrevi um livro, o precursor deste, que nunca será publicado, de qualidade média. Reescrevi-o durante algum tempo, mas não tinha de acontecer. Escrevi muitas outras coisas que também não tinham de acontecer. Na verdade, não conseguia escrever durante este período, só conseguia viver. Finalmente, 2 anos e meio após a publicação do meu livro anterior, comecei aquele que tenho agora nas mãos. Nunca lutei tanto por um livro e estou muito orgulhosa disso. Eu acho que isto retrata muito as questões que a autora coloca aqui, este período que ela passou. Parece que nós sentimos a dor dela e a forma como ela, através da nossa protagonista, retrata o que vê, retrata a dor das pessoas, retrata as relações. É muito bonito porque mostra quão poderoso é o sentimento do amor, quão poderosas são as relações, quão poderoso é essa união e quão dolorosa é a perda e o luto e a separação de alguém. É uma história incrível, que eu recomendo imenso, que me deixou completamente com a cabeça às voltas e com o coração, como já disse, em 1000 pedaços, mas que eu queria trazer aqui como recomendação, mais do que recomendação deste livro sozinho, mas recomendar toda esta obra da autora. Não sei o que é que ela vai trazer a seguir, mas tenho a certeza que será maravilhoso, como estes 3 também foram. E é isso, pessoal. Aqui fica esta recomendação para que leiam esta autora, a Nicola Yoon. Vale muito, muito a pena. Se gostam mais de romances fofinhos e doces, tudo em nós é para vocês. Se querem uma coisa um bocadinho mais diferente, Sol também é uma estrela. E se querem ter o vosso coraçãozinho partido e se querem pensar em coisas um bocadinho mais sérias, um livrinho muito curto, também jovem adulto, Quando Danças com o Coração. É o livro certo para vocês. Digam-me em baixo se já leram esta autora, se têm curiosidade em fazê-lo, se já conheciam, se partilham a minha opinião com estes livros ou se discordam completamente, partilhem tudo comigo em baixo. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que são fãs desta autora ou que poderão gostar dela e que ainda não a conhecem. E não se esqueçam de subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!